No último episódio eu falei sobre a chegada de Raven à ECW. Depois de muita dificuldade encontrada no território independente da época, na WCW e na WWF, ele resolveu se inventar com um personagem mais obscuro. E aí precisou da mãozinha do DDP para conseguir uma oportunidade com Paul Heyman na ECW. E a sua missão não era nada fácil. Ele tinha que, em 2 meses, colocar Tommy Dreamer over, o que estava sendo muito complicado para o Paul Heyman. E eu vou falar um pouco mais sobre as ideias do Raven, sobre esse programa, sobre as rivalidades futuras que ele encontrou no episódio de hoje da série A História da ECW. Tommy Dreamer confrontou o Raven no show Return of the Funker, que aconteceu em 4 de fevereiro de 1995. Eles trocaram algumas palavras até que o Raven decidiu que queria trocar porrada. O Joey Styles, que estava conduzindo a entrevista, que acabou gerando toda essa pancadaria, acabou dizendo: "Parece que vocês se conhecem de algum lugar." Bem, de fato essa foi a base da rivalidade. A ideia era que os dois se conheceram na infância e acabaram se distanciando. O Tommy Dreamer havia se tornado aquele garoto popular e o Raven o garoto esquecido. Nas semanas seguintes à sua apresentação na empresa, o Raven tratou de contar a história do seu personagem e as suas motivações. A próxima peça neste quebra-cabeça era virar a história ao avesso, como era tradição na ECW. Quando Tommy Dreamer finalmente teve a oportunidade de enfrentar o Raven homem a homem, sem ter que passar por ninguém, tudo parecia estar indo ao seu favor para ele calar a boca do Raven. Porém, o vilão foi atrás de uma mulher na plateia. Quando o Dreamer tentou salvar a moça, ela tacou spray na cara dele e fez com que ele fosse presa fácil do Raven, que conseguiu a vitória. O que o Raven explicaria depois é que esta mulher era Beulah McGillicuddy, que tanto ele quanto o Dreamer tinham conhecido na infância. De acordo com ele, Beulah era uma garota gorda que tinha uma paixonite pelo Dreamer, que sempre fora desprezada. Agora ela se uniu a ele e os dois iriam buscar vingança juntos. Beulah foi uma moça que ele conheceu na praia, originalmente. Ela já tinha alguma experiência com o wrestling por ter interpretado a irmã do Brian Pillman num determinado angle da Stampede Wrestling. Ela enviou para o Raven algumas fotos nuas que ela fez para Penthouse e então ele sugeriu para o Paul Heyman que ela fosse contratada. Paul aceitou, mas disse que eles precisariam trabalhar juntos. Só que o Raven não estava muito de acordo com isso, por achar que o seu personagem não se encaixava com uma valet, mas ele encaixou-a na história ao seu modo. Lá para o fim da rivalidade, em janeiro de 96, a Beulah, que tinha se tornado namorada do Raven dentro do enredo, anunciou que estava grávida do Tommy Dreamer. Nossa, que bizarro. E a rivalidade contou com a presença dos mais variados nomes em um momento ou outro, fazendo parte do grupo chamado de Raven's Nest. Tony Stetson, Johnny Hotbody, The Pitbulls, Brian Lee, Blue Meanie, Dudley Boyz, Lupus, Cactus Jack, Steve Richards, The Eliminators, Kimona, Jimmy Del Rey, Chastity e Francine Fournier. Uma série de seguidores do Raven que em algum momento fizeram parte do grupo. Como eu já disse, o primeiro contratado foi o Steve Richards. Depois, Tony Stetson e Johnny Hotbody assumiram o Raven como a voz da sua geração e entraram neste ninho. Um mês depois, o Raven os demitiu e trouxe os Pitbulls para substituí-los, dizendo que tinha conhecido eles no acampamento de verão em que ele havia se tornado namorado da gordinha, que agora era modelo da Penthouse, a Beulah. O Raven e o Richards chegaram a conquistar o ECW Tag Team Championship, mas perderam os Pitbulls para Francine, que estreou como namorada do Steve Richards e sempre teve problemas com a Beulah e o Raven, até o ponto em que o próprio Steve traiu a sua confiança somente para não decepcionar o Raven. No lugar dos Pitbulls, Raven colocou os Dudley Boyz. Em agosto, Cactus Jack, que era um dos maiores aliados do Tommy Dreamer, também virou as costas para ele e entrou no Raven's Nest. Em novembro, Blue Meanie entrou no grupo para ser o companheiro do Steve Richards e assim seguiu o fluxo. As dificuldades previstas no começo da rivalidade se fundamentaram realmente. O Raven estava um nível acima do Dreamer
e por isso Heyman lhe premiou com várias vitórias. E o pior é que a insistência do Tommy Dreamer em continuar enfrentando o Raven, mesmo depois de tantas derrotas, fez com que ele ficasse um pouco mais over com os fãs. Ainda assim, ele era visto como o babyface a ser derrotado para que um heel chegasse ao topo. Enquanto isso, nos bastidores, Raven desenvolvia o seu personagem mais dark e também ajudava a escrever sketches para Steve Richards e Blue Meanie. Eles faziam paródias engraçadíssimas relacionadas ao wrestling, como uma dos Fabulous Freebirds. Tudo isso obra do próprio Raven. O que impressionava no Raven era a sua versatilidade em reverter a situação e sempre tapear o público inteligente da ECW, que se recusava a odiar as pessoas, mas era manipulado para odiá-lo. E esse foi um dos grandes trunfos do seu personagem manipulador, que ia longe para prejudicar o Dreamer, colocando várias pessoas contra o seu adversário, mas não diretamente ele. Uma verdadeira aula de psicologia heel, que ele mesmo diz não ver tanto no wrestling da atualidade. Uma de suas mais famosas obras aconteceu já em 96, na sua rivalidade pelo ECW Title contra o Sandman, que nessa altura já era um dos homens mais overs do plantel, pela entrada, pela música, pelo que ele fazia dentro do ringue, enfim. No show Hardcore Heaven daquele ano, após já ter levado para o seu lado a Laurie, a ex-mulher do Sandman, o Raven deu uma atacada monstruosa na cabeça dele. Não literalmente, ele apresentou o heel mais novo da história do wrestling profissional, Tyler, o filho do Sandman. Ele chamou o pai de bêbado e disse que agora era um adorador do Raven. O impacto emocional dessa rivalidade fez o público da ECW ansiar por um final feliz para pai e filho. Uma história no mínimo ousada, como boa parte das ideias do Raven. Todas essas ideias acabaram sendo do Raven em conjunto com os seus adversários e com o Paul Heyman, contrariando a galera que dizia que as boas histórias partiam dos próprios talentos. Mas sem dúvidas, o personagem do Raven é até hoje um dos mais criativos da história do wrestling. Mas ao mesmo tempo em que a criatividade pode fazer bem, ela pode fazer mal. No show de 28 de outubro de 1995, que aconteceu na ECW Arena, dando prosseguimento à rivalidade do Raven com o Tommy Dreamer que eu comentei agora há pouco. Em determinado momento, o Terry Funk adentrou nessa rivalidade e no show em questão tava rolando o Tommy Dreamer com o Funk no corner versus Cactus Jack com o Raven no seu corner. Após a luta, o Terry Funk atacou o Cactus com um ferro flamejante e o Cactus retaliou com uma cadeira enrolada numa toalha pegando fogo. Só que o fundo da cadeira se desprendeu e uma chama foi direto nas costas do Terry Funk. E o resto da toalha acabou indo lá na direção do público e queimou um fã. E então as luzes se apagaram. A ideia era que com isso o Dreamer aparecesse crucificado no Ninho dos Corvos, que é como era chamado o lugar em que o Joey Styles narrava o show. Só que a escuridão gerou um verdadeiro caos na arena. Como resultado, o Funk ficou com queimaduras de 2º grau nas costas e nos braços e ficou muito puto. Alguns fãs acabaram hospitalizados por causa da fumaça e mais cedo naquela mesma noite, o Rocco Rock também se queimou por causa de uma mesa. Isso levou o Paul Heyman a prometer nunca mais usar fogo na ECW. Uma promessa que foi mantida por alguns meses. Só se sabe que ele se reuniu com todos os fotógrafos que estavam lá na arena naquela noite e pediu que nenhuma foto do show fosse publicada. Terry Funk, mais calmo, depois sugeriu uma luta de duplas com os envolvidos no acidente, que seria a última luta sua pela ECW. Eu não preciso nem dizer que ele também não cumpriu a promessa de não ser a última luta, né? Mesmo queimado, ele achou que seria o certo a se fazer no retorno da empresa à ECW Arena logo após o acontecimento. Mais cedo naquela noite, o Paul Heyman tinha dito ao público que ele estava devendo uma pra eles. E em uma lembrança desagradável, mais tarde, as luzes se apagaram. Mas aí, o frenesi na arena foi mais positivo. Sabu retornou após o seu hiato da empresa. E aí, amiguinhos e amigolas, o time já não estava mais desfalcado e o público adorou, ao mesmo tempo em que ainda odiavam o Raven. Muito bem, amiguinhos e amigolas, se vocês gostaram deste vídeo, deixem aí seu like e lembrem que todos os roteiros dessa série estão sendo baseados neste livro que tá aparecendo aqui na tela, tá certo? Nosso próximo vídeo vai trazer alguns detalhes técnicos acerca da ECW e falar um pouco mais especificamente deste ano de 1995. Você não pode perder, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações para não perder nenhum episódio da série A História da ECW, que retorna no próximo final de semana, tá certo? Tchau, tchau, galera! Fui!